Olá, pessoal. Sejam bem-vindos, então, ao episódio 58 do Lendo Mentes. Cada vez mais a gente vai crescendo esse número, é muito legal, fico orgulhoso de ver o nosso trabalho aqui e espero que vocês estejam gostando. Hoje a gente vai estar falando com o Felipe Ornel e a gente vai estar falando sobre entrevista motivacional. Felipe, para a gente começar, o que é a entrevista motivacional e por que ela é importante, se ela é importante? Então, Léo, a entrevista motivacional, ela é um estilo de comunicação, mas ela não é uma abordagem terapêutica, ela não é uma escola terapêutica, mas sim um estilo de comunicação que traz elementos de diversas outras escolas. Da terapia cognitiva, obviamente, da terapia centrada no cliente, do Rogers, da psicologia social, entre diversas outras. Eh, e a entrevista motivacional ela é uma estratégia para abordar aqueles pacientes ambivalentes, ou aqueles pacientes que têm problemas relacionados à saúde ou estilo de vida, que eventualmente ficam claros para as pessoas que convivem com essa pessoa, mas que ela não percebe enquanto problemáticos. Uhum. Uma coisa importante de se sinalizar é que ela surge lá em meados dos anos 80, paralelamente ao modelo transteórico da mudança. Muita gente confunde a entrevista motivacional. E até fazem, tipo, paralelos muito grandes, né, entre um e outro. Exatamente. O modelo transteórico da mudança, ele é um modelo teórico e a entrevista motivacional ela é um método que, obviamente, eles têm uma convergência interessante e isso vai trazer muitos elementos para a gente trabalhar na clínica. Mas a entrevista motivacional ela é isso, ela é uma forma de abordar esses pacientes que eles têm um processo de ambivalência. Uma coisa que eu acho interessante ressaltar para quem está assistindo é o primeiro livro do Beck sobre dependência química, ele é publicado só em 93, se não me falha a memória. Agora eu não lembro se é a versão americana ou é brasileira, que foi em 93. Uhum. Acho Depois a que gente pode, acho que foi depois a gente até americana. confere aí, o pessoal ali dá uma conferida pra gente e nos dá aviso ali. Mas por que eu acho isso interessante? Para a gente olhar a entrevista motivacional a partir do momento histórico em que ela surge, de qual é o aparato clínico para trabalhar com esses pacientes com muitos problemas relacionados ao comportamento e com uma motivação ou ambivalente ou inexistente. E é interessante quando tu traz isso, né, Felipe? Porque quando a gente pensa na ambivalência, nessa dificuldade, às vezes, de eu tomo uma decisão, não tomo uma decisão, mudo um estilo de vida, não mudo um estilo de vida, eu acho que isso nos leva para o nosso dia a dia. Uhum. E como que tu vê, por exemplo, a entrevista motivacional e essa ambivalência ocorrendo de fato no dia a dia das pessoas? Porque muitas vezes, quando a gente pensa na entrevista motivacional, e a gente vai entrar nisso e faz parte da nossa conversa aqui falar sobre transtornos refratários e, por exemplo, transtorno por substância, transtornos alimentares. Uhum. Faz sentido a gente falar nisso, mas a entrevista motivacional, ela é um método que realmente ela poderia ser utilizado para muitas outras coisas, né, até para o dia a dia nosso, né. Como é que tu vê isso também para além desses transtornos que todo mundo já pensa: "Ah, transtorno por substância, tem que pensar na entrevista motivacional". Uhum. Como é que tu pensa nisso dessa maneira? Esse apontamento é bem legal, até porque a gente pode linkar com os processos psicológicos básicos, né? Quando a Uhum. gente tem todos os roteiros mentais de como a gente age numa determinada situação, e obviamente, quando a gente está falando em uso de substâncias, isso fica um pouco mais evidente, né? Mas isso acontece não o tempo todo, mas muitas vezes durante muitos dias da vida da gente. Quando tu tens aquela ideia, por exemplo, de eu preciso começar a academia, isso vai fazer bem para minha saúde, vai ajudar no meu sono, ou eu vou diminuir o café, como a gente estava falando, né? Eu não vou diminuir o café, gente, desculpa. Mas ele vai parar de tomar antes das 4 da tarde para melhorar o sono. Exatamente. Isso é um elemento interessante para a gente pensar o seguinte: até onde vai a tua motivação? Eu não estou motivado para parar de tomar café, Uhum, mas eu estou motivado a conseguir fazer alguns esforços para melhorar o horário de consumo, porque eu acho que isso melhora o meu sono. Por uhum, exemplo, opa, criamos um motivo que uhum. faz sentido para a pessoa. Então, isso se aplica a diversas outras áreas, né? Tu pode estar muito ciente de que fazer academia, por exemplo, é uma coisa que vai fazer muito bem para ti, ou tirar 1 hora por dia ou 15 minutos por dia para ler um livro não relacionado à tua profissão, né? Ou para ter um hobby, ou para estudar algo relacionado à tua profissão, mas tu não conseguiu colocar aquilo em prática. Ops, aí a gente tem já elementos para conseguir trabalhar com a entrevista motivacional em diferentes estágios, né? A gente acabou de escrever um capítulo para o livro de psicologia médica, ele deve sair no ano que vem, não, nesse ano, Uhum. que ele é justamente focando em entrevista motivacional. Eu, a doutora Alísia Vondimi e a doutora Renata Brasil, maravilhosas, focando justamente em outras condições de saúde.
se a gente pegar as doenças crônicas não transmissíveis, que são uma grande causa de morte no mundo, tem um elemento bastante interessante. As estratégias terapêuticas melhoraram muito, os efeitos colaterais diminuíram muito, mas as pessoas não aderem otimamente, né? Se estima aí uma meta-análise que é relativamente recente, apontou que 50% das pessoas elas não vão aderir ao tratamento. Então, essas pessoas que elas não, eventualmente não têm uso de substâncias, eventualmente têm um estilo de vida saudável, mas têm uma dificuldade de aderir à medicação. Então, elas também podem ser alvo de entrevista motivacional. E esse é um ponto muito interessante, porque a gente instrumentaliza profissionais de outras áreas também, né? É possível instrumentalizar esses profissionais com estratégias para aumentar a adesão terapêutica. E, logicamente, tu aumenta anos de vida, tu perde anos de fugiu o termo em português, anos de vida trabalhados, não lembro qual é o termo agora, e diminui mortalidade. E isso é tão interessante, Felipe, porque eu falei até no último podcast com o Léo, a gente estava falando sobre espiritualidade, como a gente chegou nesse assunto, eu nunca me lembro exatamente, mas tem um estudo que eu vi esses tempos que fala sobre a probabilidade de uma pessoa seguir o curso do antibiótico dela de 7 dias, em Uhum, comparação à probabilidade dela conseguir dar medicação de antibiótico para o cachorro dela por 7 dias. uhum, E daí tem um N interessante o estudo, né? E eles vão falar que, em geral, as pessoas fazem 50% dos dias, ou seja, metade dos dias do curso uhum, de antibiótico e muitas vezes até tirar reduzir o sintoma, né? uhum, Por mais que a gente saiba que, até por questões bem assim, biológicas, seria importante a gente seguir os 7 dias, fazer o tratamento, para a gente não uhum. até criar superbactérias e tudo mais. Mas, para os cachorros em geral, 95% das pessoas conseguiam seguir Que os interessante. 7 dias. Né? Então, é interessante a gente pensar quanto que esse processo motivacional, ele também entra em cena, porque talvez, eu fiquei pensando muito nesse estudo, né? Tá, a motivação era tirar, sei lá, a dor de garganta, a Uhum, amidalite bacteriana que eu tô ali. Eu tiro a dor. Quando eu tiro a dor, quanto que eu estou conectado com essa outra questão que pode ser importante de cuidar do meu organismo para que não crie uma super bactéria. uhum, Enquanto com o meu cachorro, assim, não, é o meu cachorro, eu preciso cuidar do meu cachorro, né? Então uhum. é até interessante esse movimento, né? Não sei o que tu pensa sobre como as pessoas às vezes conseguem ajudar mais os outros e menos a si mesmos também, né? E aí a gente volta para TCC, a estratégia de tu conseguir olhar na terceira pessoa, Exato. né? E isso é muito bacana. Hã, esse exemplo é interessante, a gente poderia avaliar ele até mais proximamente a partir de um caso de um bipolar, por exemplo. Uhum. Né? Recentemente eu tive um paciente super estável que saiu de férias, ficou sem a medicação, e aí ele parou por 7 ou 8 dias. Uhum. E aí, obviamente, ele volta bastante sintomático, não era um caso de bipolar. E assim, uma pessoa com nível educacional bastante alto, né? Mas que naquele momento eu disse, não, eu achava que eu não precisava. Foram muitos meses para conseguir organizar essa pessoa e poucos dias para dar uma. Não foi uma super desorganizada, mas Mas foi uma desorganizou. desorganizadinha. Então, em pacientes bipolares, isso é muito comum. Né? Em pacientes depressivos, isso é muito comum. A pessoa melhora e ela para de tomar medicação. Né? Peraí, onde é que está a motivação dessa pessoa? Qual é o foco motivacional? E aí, qual é a câmera? É essa. Ali. Ali, é, qual é o objetivo do terapeuta e qual é o objetivo do cliente ou do paciente? Né? O Miller e o Honig, eles vão preferir o termo cliente. Eu acho meio esquisito falar o termo cliente no contexto brasileiro, mas está bem. Mas qual é o objetivo daquela pessoa que está ali no teu consultório? Né? Uhum. Porque é muito fácil a gente cair no reflexo de correção, né? Uhum. De contemplar o paciente como uma peça estragada que eu preciso consertar e o meu tangenciei aqui a discussão, mas como uma peça que eu preciso consertar e a partir disso fazer aquele papel que a família faz e que acaba gerando reatância psicológica, que é um conceito também muito importante para quem está assistindo aqui. Uhum. É, na entrevista motivacional, que é aquele contexto em que a pessoa se defende para conseguir defender a sua capacidade de escolha pessoal. Né? Então, a gente não pode cair nesse papel que a família faz muito bem ou muito mal, né? De atacar a liberdade de escolha. E quando tu fala isso, eu até puxei aqui, porque tem uma frase do Kelly Wilson que
que é um dos desenvolvedores da arte, né, da terapia de aceitação e Uhum, compromisso, que eu acho que explica muito bem isso, que ele fala assim: "A terapia não é sobre consertar pessoas supostamente quebradas. Trata-se de ajudar as pessoas a viverem a vida que realmente querem viver, na presença das suas dificuldades". exato, exato. E eu acho que às vezes a gente cai um pouco nessa armadilha como psicoterapeutas de: "Ah, eu tô vendo que o paciente está com sofrimento", e a gente, até mesmo por uma narrativa interna nossa de o que que é o nosso papel, qual é o nosso trabalho, de querer resolver as coisas, Uhum, quando muitas vezes a gente tem que entender também o próprio processo do paciente. Eu escolho o paciente por uma questão que eu gosto de estudar palavras e etimologia, e para mim faz sentido usar uhum, paciente. Mas é interessante a gente pensar nisso, porque quanto que a gente está conseguindo distinguir o objetivo macro da terapia e quanto que a uhum, gente está até conseguindo psicoeducar e alinhar com a pessoa o que que ela realmente está esperando dali, né. uhum. Eu tive um paciente um tempo atrás, fazendo um esforço aqui para embaralhar a história. Usuário de uma substância X, enfim, e que durante as férias ele definiu que ele iria usar controladamente, em alguns Uhum. momentos. É óbvio que do ponto de vista de análise do caso, aquilo não ia dar certo, né, ou tinha uma chance muito pequena de dar certo, e eu apontei isso para ele naquele momento, eu disse: "Olha, posso te dar minha opinião clínica? Acho que tu já fez isso, não vai dar certo, né, então mas eu quero te propor então que a gente possa, pensar em algumas medidas de redução de danos", que Proteção eram mesmo, né. que envolviam, por exemplo, bom, então, se tu definiu isso, isso não é uma coisa negociável, tá bem, né. Particularmente eu acho uma lástima, né, porque eu me preocupo com a tua segurança, mas a gente vai pensar então o seguinte, tu vai usar o álcool e tu não vai dirigir, né, Uhum. com alguns, outros elementos de contingência. E aí passaram alguns dias, obviamente não deu certo, e quando a gente voltou para realinhar, o paciente me diz assim, não, que a gente vai pensar a partir de agora? Né, e ele trouxe as opções dele, né, o que que faz sentido para ti agora? E ele me disse: "Felipe, isso tudo parece muito falho". E aí eu devolvi para ele, né, é falho. A metáfora que eu usei foi exatamente, tu decidiu que tu ia te envolver numa batida de carro. O que eu tô tentando fazer contigo é construir aonde tu vai bater esse carro, preservando onde tem o airbag, aonde não vai estragar o motor e aonde, sobretudo, vai te deixar um pouco mais seguro, mas alguma lesão física ou material tu vai ter. Mas aquele era o objetivo do paciente naquele momento, ele não estava, contemplativo, embora tenham sido feitas, né, ou determinado, a se colocar numa situação que eu achava ideal, né. Acho esse exemplo interessante, porque para mim estava muito claro o que precisava ser feito num cenário ideal que não era o que fazia sentido para o paciente naquele momento. Até porque a gente não define o que o paciente vai fazer ou não, Exatamente. não é o nosso papel definir o que o paciente vai fazer ou não. E eu acho que isso também a gente consegue também chegar muitas vezes nesse lugar com uma experiência clínica de porque é comum a gente sair da graduação, muitas vezes, ou sair de um curso, a gente sai super motivado, querendo Uhum, ajudar, e eu acho que a intenção ela é a mais pura possível, na maior uhum. parte das vezes. Mas, às vezes vira quase uma arrogância da gente achar que a gente sabe o que é melhor para aquela pessoa. Perfeito. E a gente precisa entender que a pessoa vai tomar as decisões que são realmente importantes para ela. É óbvio, a gente está sempre pensando risco, recompensa, o custo, né, Uhum. dessa tomada de ação. Mas no final das contas, o paciente escolhe, o paciente, eu gosto muito de dizer, tu pode ser o Beck fusionado com Jung, com Freud, com todos os teóricos da história da humanidade, tu pode ser o gênio. Se o paciente falar pra ti que ele não vai fazer, ele não vai fazer, não adianta, porque essa é a verdade, né. E Uhum. a gente trabalha a motivação, a gente trabalha várias questões, mas entender também os limites que a relação realmente proporcionam. Perfeito. Como diz a Renata, né, a gente só acredita naquilo que a gente sai da boca da gente, Verdade, verdade. né, e que faz sentido. E aí entra também numa das armadilhas da entrevista motivacional, tem várias, né, mas uma delas é o foco prematuro e a outra é a armadilha do especialista. Eu sei o que é melhor para ti, Uhum. né, isso eu nunca vi dar certo. E se dá certo é por quanto tempo, né, daí vem a outra pergunta: O deu que é dar certo? certo? Deu certo? Se a ideia era gerar uma mudança. Daí vem até a história de como a entrevista motivacional ela se desenvolve, até com a questão
das cirurgias cardiovasculares e tudo mais, né, que as Uhum, pessoas mudam realmente por um período, uhum. mas depois elas podem voltar ao mesmo padrão. Então, eu acho que é interessante quando tu traz isso, sabe, Felipe, porque isso não é uma visão derrotista, né. Eu acho que às vezes as pessoas podem confundir isso que a gente está falando com uma visão derrotista, Perfeito. mas é uma visão de entender a responsabilidade que cada um tem nessa história. Porque a gente não quer eu gosto muito de usar gráfico de pizza com meus pacientes, eu acho que fica bem Uhum. visível, mas eu também uso daí uma certa metáforazinha. Às vezes é como se o motoboy que vai trazer a tua pizza balançou ela tanto, que os sabores ficaram tão misturados que tu não sabe o que é Misturados. o quê. Maravilhoso. Mas a gente precisa dividir. A gente precisa saber o que que é responsabilidade de cada um, pra gente entender também onde que a gente realmente pode estar chegando. Uhum. Porque senão vira uma história de é o objetivo do terapeuta ou é o objetivo do paciente, ou é o objetivo de ninguém e a gente está só seguindo aqui. Isso, e independência química é muito fácil tu cair nessas ciladas, Uhum, né, porque pra gente que está acostumado a tratar, eu sempre digo isso quando eu dou aulas, quando tu trata um paciente depressivo, quando tu trata um paciente com ansiedade social, quando tu trata um paciente com TEPT, com pânico, com enfim, o paciente chega e te diz: "Pelo amor de Deus, eu quero me livrar desse sofrimento, me ajuda", né. É mais fácil de ter uma convergência, né, entre o objetivo do terapeuta e o objetivo do paciente. Quando tu entra em transtornos alimentares, em transtornos dos exageros, em transtornos por uso de substâncias, essa regra ela cai por terra. até porque, vamos lá, falou dessas questões, eu trabalho muito com transtornos alimentares e com transtorno de personalidade, em especial transtorno de personalidade narcisista, que também acaba caindo um pouco nesse lugar, né, Uhum, de qual é a tua motivação? Minha mulher para de me incomodar. perfeito. Tá, como que a gente pode Como é que a gente trabalhar faz isso? exato, né, então assim, não é manipulação do terapeuta, mas é como que eu posso trabalhar pensando nesses objetivos, também pensando nesse bem-estar como um todo, né, pra Uhum, gente poder ir trabalhando e poder ir seguindo isso. E é interessante quando tu traz isso, né, porque realmente vão ter pacientes e pacientes, e nem todo paciente vai precisar dessa tecnologia que é a entrevista claro. motivacional. E daí, quais são os pacientes que talvez vão se beneficiar mais, da entrevista motivacional e como que isso é aplicado, assim, de uma forma ou de outra? Eu gosto sempre de pensar da seguinte forma, em 5 tópicos. Qual terapeuta vai atender qual paciente usando qual objetivo, com qual escola, qual terapeuta, vai atender qual paciente usando qual técnica, com qual objetivo, em qual momento de vida. Perfeito. Se uma dessas 5 coisas não estiver alinhada, não vai funcionar. Né? E isso serve também para entrevista motivacional. Quando a gente está falando de dependência química, sobretudo, a gente precisa saber muito bem o que que serve para quem, né? E aí, isso é uma opinião minha, a gente tem uma série de questões e brigas políticas no Brasil que acabam interferindo no estabelecimento de políticas públicas direcionadas ao uso de substâncias, né? Em um primeiro momento, focadas muito em redução de danos, e que, na minha opinião, foi uma redução de danos que teve a sua essência deturpada. Minha opinião, tá? Não é do Léo, não é do livro. Eh, Num segundo momento, muito focada num processo de autocorreção com comunidades terapêuticas, entre outros dispositivos. Felipe, então a comunidade terapêutica não serve para aquela pessoa? Não, tem gente que se beneficia muito de comunidades terapêuticas que são super idôneas e que fazem um trabalho super interessante, tem gente que se beneficia muito de estratégias de redução de danos porque elas não querem, porque elas não podem ou porque elas não conseguem chegar na abstinência, né, naquele momento. Então acho que a gente precisa saber de quem que a gente está falando, né. Se tu tá com um paciente psicótico, se tu tá com um paciente com risco de vida, com risco de autoagressão, de heteroagressão, esse paciente ele precisa estar internado, ele não precisa estar no consultório, né. Então acho que esse é um ponto importante, assim, o tratamento se a gente vai pensando em dependência química, ele sempre é um tratamento que ele, sempre não, mas Boa parte. boa parte das vezes vai ser um tratamento, multidisciplinar, né. E quando eu falo de multidisciplinar, eu não estou nem falando só de psicólogo e psiquiatra, né. Cada vez mais eu tenho, uma parcela importante dos pacientes que eu atendo são de dependência química, não são todos, mas pacientes novos, se a família não topar entrar com uma pessoa, pelo menos para fazer uma orientação familiar, não necessariamente uma terapia de família, eu já penso 2 vezes se eu vou atender, né.
porque isso mexe em muitas contingências e no estilo de vida, que aí por mais que tu esteja trabalhando com a motivação do paciente dentro do setting terapêutico e ele consiga evoluir nesses casos, por exemplo, um paciente que vem para terapia, né, no exemplo que tu trouxeste, para a mulher parar de incomodar. Isso é clássico, né? Uhum. Eu acho que eu não tenho problema, mas a minha família está enchendo o saco, mas eu sou muito funcional. Aqueles pacientes que eles estão numa transição do uso de substâncias ali do moderado em direção ao grave, né, já dando sinais. A gente consegue estabelecer algumas coisas, mas na medida em que tu mexe nesse cenário, a esposa não consegue sustentar, né? Vamos pensar num exemplo clássico. Porque ela tinha um ganho secundário, sei lá, financeiro, de que o marido, para compensar ali todos os atritos, ele deixava um pouco mais livre, e aí ele, paralelamente a essa retirada de substância, ele começa a organizar as finanças. Isso é muito comum de acontecer, né? Ela não sustenta. Porque eu acho que é essa questão, né, a gente tá falando eu sou um psicólogo que adora matemática e física, né, assim, adoro estatística, o pessoal acha meio estranho, mas eu gosto. E se a gente for analisar numa visão matemática, é como se estivesse mudando fatores numa equação. O resultado ele vai Exatamente. mudar. Então, quando tu modifica esses fatores, o resultado ele pode ser positivo ou negativo. A gente não sabe necessariamente. Uhum, Porque a gente está falando, sei lá, é y e x. Então, você não sabe se é positivo ou negativo o número. Mas a gente vai ter que avaliar daí esse resultado e entender o que a gente está realmente querendo chegar. Porque se. E daí isso fala do paciente, fala da família e fala de todas essas organizações. E é bem interessante quando tu traz isso, né, de que paciente, qual demanda, que terapeuta, porque envolve isso, né? Às vezes existem limitações nossas que a gente não vai claro. conseguir acolher e trabalhar com aquele paciente da maneira que aquela pessoa de fato precisa, né? Uhum. E também é relevante a gente pensar, assim, que esses pacientes, muitas vezes, eles têm muitas comorbidades. Uhum. Então, tu precisa ir organizando as coisas em passos eu sempre uso essa metáfora, assim, tu tá construindo isso há 30 anos, que são tantas horas. Não lembro quantas horas são. A gente tem 50 minutos por semana, ou, né, 100 minutos por semana, ou 150 minutos por semana, em casos mais graves. É pouco tempo, né? É muito pouco tempo. Teve um caso recentemente de um paciente que a família tinha toda uma, uma resistência à internação, um paciente grave, hã, enfim, com toda aquela atuação que a gente sabe de dependência química, e a partir do momento que ele vai para a internação familiar, e ele pede para sair, a família diz: "Não, eu não quero que tu saia", e ele me diz, ele internado e a gente fazendo as consultas remotamente, né. "Não entendi por que que meu pai quer que eu fique agora, ele não queria que eu viesse para cá". Eu disse: "Qual a tua hipótese?". Eu acho que ele acha que eu estou melhor. Ah, por que que tu acha que ele está melhor? Qual parâmetro? Essa pergunta eu gosto muito. Qual parâmetros objetivos tu tem para isso? Parâmetros observáveis, né? Não, porque eu melhorei o meu humor. Não, isso é muito amplo. Concretamente, eu acho que eu estou com a cara melhor, que eu estou com a barba feita, que eu consigo conversar, o meu discurso está lógico, que eu consigo pensar em estratégias. Opa, então tu está dizendo que teu pai percebeu que alguma coisa mudou, né? Essa também é uma estratégia de entrevista motivacional, que é tanto as afirmações, né, quanto as reflexões são estratégias que permitem o paciente continuar discorrendo sobre aquilo. Perfeito, perfeito. E como que tu vê, assim, Felipe, que a prática clínica de alguém que conhece e começa a estudar a entrevista motivacional se altera? Quando tu conhece a entrevista motivacional, como que tu vê que isso pode alterar a prática clínica, até não necessariamente para aquele paciente que realmente precisa da tecnologia, dessa técnica Uhum. específica, dessa forma de agir, mas para a terapia, para o profissional como um todo? Léo, vou te devolver a pergunta, porque eu acho que isso deve acontecer contigo também. Eu tenho muitos pacientes que são psicólogos ou psiquiatras, isso Uhum. deve acontecer contigo também. Então, eventualmente, algumas vinhetas de sessão, elas aparecem porque acionam o terapeuta, né? Não é raro que eu peça licença e diga: "Tá, eu vou me retirar aqui um pouquinho enquanto terapeuta e vou entrar aqui enquanto sugestão". Eu acho que tu precisa, utilizar a entrevista motivacional com esse paciente, porque o teu objetivo deles são diferentes, né. Eu acho que a tua linha de raciocínio ela está correta,
para o que seria o ideal, mas o paciente não está olhando dessa forma. E é muito interessante a devolutiva depois, né? A gente escreveu um capítulo bem recente de um livro pocket de dependência química. Então ele é super prático, assim, com diretrizes, estratégias, inclusive ali a partir das fases motivacionais. Um livro também um capítulo também com a doutora Elisa e a doutora Renata. E é muito interessante a devolutiva, com algumas alterações bem simples, assim, não é que vai resolver o caso, obviamente, né? Mas de tu conseguir engajar o paciente e chegar em alguma coisa que faça sentido para ele, Hum. né? Eu lembrei de um caso de um paciente que eu recebi uns anos atrás, por demanda da família, e aí é muito interessante quando esses pacientes de dependência química eles chegam por demanda da família, porque o psicólogo ou o psiquiatra ele é muito frequentemente visto como o anticristo que foi contratado e pago pela família para convencer a mudar uma coisa da minha vida que eu não vejo como problemática, já que problemática é a minha mãe que toma Rivotril para dormir, né? Uma coisa muito projetiva, enfim. E aí esse paciente tinha um pezinho numa coisa narcisista. E aí a pergunta que eu fiz foi essa, tá? Qual é a tua família está preocupada com isso e isso? Eu nunca atendo a família antes do paciente, né? Atendo ele algumas vezes, depois converso com a família. Hoje mais terceirizo isso para um outro profissional, para não ficar naquela posição também de eu ter que orientar a família a uma atuação do paciente e quebrar o vínculo com ele. Então eu prefiro terceirizar esse processo, porque eu acho que funciona E melhor. para várias demandas é o que a gente realmente sabe que funciona melhor e que daí faz a manutenção da relação terapêutica e daí a gente Exato, consegue funcionar, né. exato. E ao mesmo tempo a família não cai naquele fazer o mesmo. E não entra também até naquela questão de centralizar em ti tudo. Isso, que é muito ruim, né, porque se tu precisa orientar a família, tu precisa acolher o paciente, tu precisa trabalhar com empatia, tu precisa entender a motivação do paciente, Muitos são muitos papéis. papéis. E aí ele disse: "Eu quero consertar minha relação com a família". Eu disse: "Ótimo, temos um objetivo. Por onde é que a gente começa?". Lógico que não foi numa sessão nem tão simples assim. E aí esse paciente ele se deu conta que, uso isso não foi em uma sessão nem em 2, foi muito interessante porque quando eu comecei a atender esse paciente, já fazem uns 6 ou 7 anos, eu comecei a atender concomitantemente na mesma semana uma paciente com pânico. E eu atendia ele às 4 e ela às 5 ou ao contrário, né. E aí passaram 3 meses, e ela estava super bem, não tinha mais sintomas, tinha evoluído, e ele seguia patinando em algumas coisas, né. Então é muito interessante quando tu faz esse paralelo. Mas esse paciente conseguiu se dar conta que, o consumo de álcool dele, que não era o problema central da família, eu na época eu não lembro exatamente qual era a situação, mas eu acho que ele ia para um carnaval e pegou, algumas substâncias para amigos e a família encontrou na bolsa e achou que ele era traficante, não era o caso, Uhum. né. Ela usava eventualmente, enfim, em alguma festa, mas tinha um uso problemático ali de álcool e de maconha. E aí ela se dá conta que o uso de álcool dela colocava ela em situações de risco e aqui ele passa a ser o foco das sessões terapêuticas e aí ela começa a se dar conta que a relação com o namorado começa a melhorar, que ela já não briga mais com ele em festa, e aí ela encaminha o namorado para terapia, porque começa a perceber algumas outras coisas, provavelmente era um bipolar. Então é muito interessante que percebe que a demanda da família lá de trás, né, de O estamos objetivo preocupados inicial, né. porque ela Uhum. é uma traficante, que não era verdade, ele vai se reformulando, e ela engaja na terapia a partir de uma outra coisa também problemática, mas que ela precisou de algum tempo, né, para conseguir identificar. Isso faz eu pensar numa coisa que eu falo muito em aula e falo muito em supervisão, que é a paciência. Às vezes nós como terapeutas, a gente fica tanto nesse drive, nessa motivação de ajudar, que a gente esquece que o tempo também é do paciente e existe uma paciência que ela é necessária para a gente não só auxiliar na promoção de mudanças, mas também de vinculação e de compreensão que, como tu mesmo falou, eu fiz o cálculo, né, é 1 hora em 168 da semana que a gente tem do paciente. Uhum, Coloca isso na história de vida. Meu irmão é engenheiro, eu brinco assim, né, se tu vai fazer uma obra na fachada do prédio, em geral é rápido, porque tu tá só tapeando alguma coisinha ali, arrumando alguma coisinha ali.
Mas tu precisa fazer uma obra estrutural, ela demora mais. Adorei a metáfora. E às vezes a gente entende que eu posso tapear a parte de fora o tanto que eu quiser. Mas se a gente não chegar na estrutura, é onde de fato pode ruir. E às vezes a gente tem que entender que eu vou ter que dar alguns limites, fazer algumas reorganizações que eu talvez não esteja tão, que não são tão necessariamente tão confortáveis, Uhum. mas são importantes para organizar essa estrutura. Se alguém já fez teve obra estrutural no prédio depois de estar pronto, é aquela coisa. Ah, não dá para usar o elevador X por um tempo. A certa parte ali está interditada. É um perrengue, mas às vezes é um Uhum. perrengue que vale a pena, né? Eu usei uma metáfora muito semelhante com um paciente um tempo atrás. E na entrevista motivacional ela coloca isso também. Quando tu dá a tua opinião ou a tua análise, né, tu pede licença para o paciente, pergunta se ele quer ouvir, Uhum. né? Posso te dizer minha percepção? E ele disse, pode. Eu disse, olha só, o que eu estou entendendo agora é o seguinte, é como se, foi logo depois das enchentes, eu disse, é como se a tua casa tivesse enchido de água e tu tá querendo pintar as paredes e colocar quadro, mas ainda tem umidade, tu não trocou o piso e tu tá preocupado com a decoração. A gente precisa olhar para outras coisas, Uhum. né? E aí a pergunta que eu gosto muito, faz sentido? Alguma coisa disso faz sentido? Não faz, eu acho que tu tá conseguindo ver o que é que faz sentido, né? Como é que é isso para ti? E esse paciente, essa mesma pessoa, um tempo atrás, ela me disse assim, Felipe, às vezes eu tenho a sensação, durante o processo de tratamento, e de novo, é um paciente grave, com uso de substâncias, comórbido a uma questão de humor, comórbida a uma questão de personalidade, com uma família totalmente codependente, né, enfim, parece que tudo que eu fiz na minha vida foi errado e que nada mais serve. E que difícil, né? Porque daí parece que vira uma lógica de identidade também. Exato. E o trabalho é poder diferir dificuldades de quem tu é. E isso é tão importante e tão difícil às vezes de fazer, porque parecido com um paciente com transtorno alimentar pode falar: "Eu sempre fui o guri magro, eu sempre fui a menina magra". Uhum, E daí tu poder reorganizar isso entra até a gente pode pensar em várias terapias, né, várias linhas, mas de uma forma ou de outra, é essa história que a gente conta para nós mesmos e poder olhar de uma maneira diferente demanda uma sensibilidade, tanto do terapeuta quanto da pessoa, de entender que existe mais do que os olhos muitas vezes conseguem ver. E aceitar, né, e aceitar, daí de novo, um termo que é complicado, eu gosto muito da forma que contemporaneamente o pessoal fala na ACT, né, que é willingness, que é disposição. E uhum, em vez de aceitação, que tem sempre essa conotação meio passiva, que não é passiva, mas ok, uhum. é a disposição de ver, talvez por outras perspectivas também. De entender que são esses selfies, essas diferentes formas que estão impactando. E daí eu queria te perguntar, assim, Felipe, porque dá pra ver até no teu discurso quão apaixonado tu é pela entrevista motivacional, o quanto que tu trabalha com isso e quanto que isso faz parte do teu dia a dia. Mas como é que isso chegou, assim, no teu dia a dia? Tipo, por que que como que isso veio pra ti como um trabalho, como uma metodologia que tu queria estudar? Como é que foi isso? Ah, isso é uma loucura. Vamos lá. Eu fiz faculdade eu comecei a faculdade na UX e depois eu mudei para a Unesc, enfim, porque consegui uma bolsa lá e eu estou falando já de alguns anos atrás. Eu não sei quanto custa psicologia hoje, Varia bastante. mas era quando eu entrei na faculdade na primeira vez, já faz mais de 15 anos, era realmente muito caro. E eu consegui essa bolsa e fui para a Unesc lá em Criciúma. E aí foi muito interessante, porque lá na Unesc era onde o João Quevedo, psiquiatra, tinha o grupo, tem ainda o grupo de pesquisa, e foi onde eu comecei a minha iniciação científica, né? Então, eu sempre tive um foco de ser professor, isso ele foi se diluindo na medida em que eu nunca pensei em ser clínico. Eu sempre pensei em fazer um pouco de clínica, mas o meu foco sempre foi acadêmico, e isso foi se diluindo. Hoje eu tenho o meu foco 80% clínico e 20%, 30% em pesquisa, em docência, né? Então foi uma trajetória que ela foi se modificando. Então lá com o Quevedo eu trabalhava com ratos e foi muito bacana porque eu queria entender muito a questão biológica por trás do comportamento, Uhum. né? Isso me permitiu estudar muito essa questão de bases biológicas dos transtornos mentais, enfim, ter experiência com ratos e tudo mais. E aí, olha a loucura.
quando eu fiz o primeiro processo para mestrado lá, eu passei em primeiro lugar e teve uma mudança no projeto, no nome das bolsas, no tipo de bolsa, alguma coisa, e a bolsa demorou para vir. Eu fiz de novo no final, no semestre seguinte, e aí eu fiquei em quinto lugar. Tinha um ranqueamento por artigos, alguma coisa, e aí eu acho que algumas pessoas se formaram que tinham mais do que eu, alguma coisa do gênero. E aí eu fiquei super chateado, né? Porque meu projeto não tinha dado certo. Mas eu queria, eu tinha ouvido falar da residência do São Pedro, eu conhecia o trabalho da Renata Brasil, né, de longe, e eu queria muito trabalhar com queria muito, não, mas eu tinha um desejo de trabalhar com essa pessoa Renata, que era mais Uhum. uma entidade, né? Eu tô falando de 2012, né? Não é como se a gente estivesse falando de hoje, que a gente tem Instagram e tudo mais. Eu conheci ela dos livros, dos artigos. Eu até brinco com a Alessandra Dil, a autora do, de alguns dos principais livros de dependência química, eu chamo ela de Xuxa. Porque eu tenho ela no WhatsApp, eu digo para ela que toda vez que eu falo com ela, parece que eu estou falando com a Xuxa. A Mas Xuxa, para mim, que sou mais velho, é quem criava as crianças lá nos anos 90. Mas todo mundo tem isso, né? Tem os momentos meio starstruck, aquela coisa tipo, meu Deus, Meu Deus, estou eu tô falando falando com essa com. pessoa no WhatsApp, né? Há umas 2 semanas eu deixei a Alessandra num vácuo, que eu disse eu respondo depois, e ela me mandou no dia seguinte. Tá, o senhor não vai me responder. E eu disse, putz, eu te deixei no vácuo. Eu tô deixando a Alessandra Gil no vácuo. Como? A Xuxa ficou no A vácuo. Xuxa ficou no vácuo, isso não pode acontecer. Mas eu conheci, então, de longe a residência do São Pedro. E aí eu fiz o processo, era um processo bem denso, assim, em torno de 40 candidatos por vaga na época, e entrei. Na época eu tinha toda uma reestruturação ali, em função de questões políticas também. Eu nunca consegui trabalhar com a Renata lá na frente, lá dentro, né? Na frente, enfim, a gente acabou se aproximando. Mas eu fui parar num CAPS, que era gerenciado pelo Mãe de Deus, e trabalhar com dependência química, que era uma coisa que eu gostava do trabalho da Renata, de uma forma geral, mas trabalhar especificamente com dependência química nunca foi um foco. E aí lá no CAPS, a Ingrid Frank, maravilhosa, foi minha preceptora, tinha uma equipe muito bacana no CAPS, e aquilo começou a fazer sentido. Né? Eu sempre digo que quem trabalha com dependência química, e talvez tu concorde em relação a transtornos alimentares e a narcisistas, ou tu ama trabalhar com aquilo, ou tu não serve para aquilo. Né? Eu acho que é importante a gente saber onde que a gente se sente confortável na clínica. E eu acho que entrou uma outra questão. São grupos de transtornos que são carregados com muitos estereótipos e com Exato. muitas visões preconceituosas. E algumas que, óbvio que vão existir casos que vão justificar alguém pensar de alguma maneira, mas eu gosto de dizer que a gente pode ter dois pensamentos, a gente pode carregar dois pensamentos na cabeça ao mesmo tempo. Que essas pessoas pode ser uma classe difícil de tratar por alguns motivos, mas ainda assim merecem tratamento e vão existir profissionais que vão gostar de trabalhar com essa população. E envolve um pouco isso. E eu sempre, querendo ou não, aqui na Weiner a gente tem também o grupo de estágio. Então, muitas vezes a gente entra num estágio, a gente entra numa formação, numa especialização cheio desses preconceitos porque a gente ouviu a Uhum. formação inteira. E eu sempre digo, sejam abertos a se experimentar também, porque daqui a pouco, como tu falou, não pensava em trabalhar com uso de substância. Começou a ver que fazia sentido da mesma maneira. Eu não transtornos alimentares eu sempre achei interessante, sempre gostei de trabalhar. Trabalhar com narcisistas não era algo que vinha assim na minha cabeça como, meu Deus, é o que eu mais quero fazer. Foi meio pelo acaso, porque meu pai estava sem agenda e as pessoas começaram a me mandar os pacientes que iam para lá. E Uhum. eu fui gostando. Então acho que também eu acho que eu gosto de dizer assim, tentem, né. Tipo, vejam como se sentem e daí óbvio, vão chegar pontos onde: "Não, aqui eu não consigo". E daí tá tudo bem. Exato, exato. Eu digo nas aulas, eu não gosto de atender criança. Uhum. Não me acho super legal acho que é uma super área, mas para mim não serve, né. Acho que esses limites são importantes, mas o se experimentar também é muito importante, né. E aí eu acho que começou a dependência química começou a fazer sentido, né. Na época eu entrei em contato com o Quevedo, eu disse: "Olha, eu estou gostando muito de dependência química", e aí ele me coloca em contato com o grupo do Pechansky, que foi onde eu realizei depois toda a minha formação de mestrado, doutorado, pós-doutorado, em que as coisas foram acontecendo. E aí, na dependência química é muito interessante, porque são pacientes com muitas comorbidades. Dependendo do estudo, tu vai ter estudo que vai colocar de 43 a 90 e tantos por cento dos pacientes com alguma comorbidade. Né? Lógico, porque tem aqueles pacientes que têm um sofrimento prévio e eles usam o uso da substância aleatório, mas a continuação não é.
Uhum. né? Então ele usa a substância que ela resolve o problema, aquele sofrimento dele, né? O uso de maconha em déficit de atenção e hiperatividade é muito interessante, né? O paciente fica vivendo aquilo mentalmente, sai daquele sofrimento, ou o uso de cocaína para um outro grupo de pacientes com TDAH, o álcool para pacientes fóbicos, Uhum. né? Entre o tabaco para pacientes ansiosos. E tu vai vendo, assim, quando tu conversa com esses pacientes, tu vai vendo a história, tu consegue entender a Exato. lógica do funcionamento, né. E aí também a questão da entrevista motivacional, né, do para que qual é a função da substância na vida daquele paciente, ou não só da substância, qual é a função daquele comportamento, né. Eu tinha um paciente um tempo atrás que ele, um paciente muito ansioso, assim, mas com uma história de vida muito difícil, e que eu sempre dizia para ele assim, hã, tu para mim é o termo que eu usaria para te definir é resolvedor de problemas, né. Porque a vida dele foi colocando ele nesse papel de resolver problemas, tudo muito rápido, tá, tem que resolver tal coisa, ótimo, pá, pá, pá. Só que isso também foi trazendo um peso para outras coisas que eram exigidas constância dele, Uhum. né. E aí ele começa a se deparar com esse, desconforto de: "Não, espera aí, eu sou uma fraude". E aí que entra também a substância na vida dele. Na verdade, os pacientes não era uma fraude, começam a ser exigidas outras coisas para as quais ele não tinha roteiro, Sim, não tinha repertório, não né. tinha repertório. E eu acho que entra nisso, né, tem um podcaster que eu gosto muito nos Estados Unidos que se chama Rich Roll, não sei se tu já ouviu falar. Maravilhoso. E o Rich Roll, ele, pra quem não sabe, ele, além de ser um grande podcaster, ele é um dos maiores atletas de endurance, de, ah, de esportes de endurance, de ultramaratonas, não é uma maratona, são ultramaratonas de Ironman seguidos. E ele fala muitas vezes e muito abertamente sobre o transtorno por uso de álcool, que ele acompanhou a vida dele por um grande período, né. Uhum, E ele vai falando muito sobre o álcool, eu usava o álcool para não sentir o vazio, uhum, e como que a própria questão do para ele, né, o Alcoólicos Anônimos ajudou muito ele até para essa questão de comunidade e esse pensamento para além dele. E é muito interessante, porque ele traz várias pessoas, muitas pessoas que são grandes celebridades, que também vão falando sobre isso, e eu acho que vai desmistificando um pouco que é só querer parar, uhum. que que a pessoa tá só querendo curtir, porque na verdade, eu gosto de dizer assim: pode parecer simples a lógica, mas existe uma complexidade dentro disso que é muito grande, que às vezes 90 segundos no Instagram não vão conseguir explicar, né. Muito, muito, muito complexo, sobretudo se a gente entrar em contato com os gatilhos, Nossa, total. né, que eventualmente não, ou muitas vezes a pessoa não tá totalmente clara. Tu pega aqueles pacientes que muitas vezes associam um comportamento ao outro, né, muito comum tu associar a cocaína a consumo de pornografia online ou enfim, tô pensando qual a forma mais educada de colocar aqui, comportamentos relacionados a sexo, Aham. né, Comportamentos sexuais, de risco, por exemplo. compulsivos ou de risco Uhum. ou fetiches, enfim, né, quando tu coloca isso para o paciente, né, na primeira sessão, tá, existe alguma relação e porque é muito comum em outro, eu sempre completo, né, existe algum comportamento sexual associado ao uso de cocaína, por exemplo? Porque é muito comum os pacientes relatarem eventualmente, e muitos dizem: "Nossa, eu nunca consegui falar sobre isso, eu achava que era só comigo", né. Então todo esse processo que envolve na dependência química a fissura, a tolerância, a recaída e os sintomas de abstinência, Uhum. né. Quando o paciente entra, eu vi aí uma dessas tirinhas de Instagram que o rapaz disse assim: "Eu sempre fui ensinado que eu precisava dar muito prazer para a mulher, então, na hora da relação sexual, para eu não chegar ao orgasmo rapidamente, eu começava a pensar em guerra, enchente, tragédia. O problema é que agora eu não posso mais assistir, jornais, porque eu fico, excitado". O condicionamento ali, né. Então, para dependência química, esse condicionamento também existe, né, Uhum. às 18h da sexta-feira, o estar com os amigos, o cigarro depois do sexo, o
o álcool durante a festa, como é que eu me comporto, qual é o meu repertório naquele momento. E aí tem uma coisa muito interessante, Léo, que sobretudo a família, né, traz para esse paciente de tu precisa agir de tal forma, né? Não, porque ele só quer ir para a festa e só quer fazer isso, isso e aquilo, que de fato está permeado de fatores de risco. Mas a pessoa não sabe lidar com uma coisa, não tem repertório para emitir um comportamento diferente, Uhum. né? E daí parece que a gente cai muito naquela lógica de é só tu querer, é só tu parar. Isso. E até como que tu responderia para as pessoas que talvez acreditem um pouco nisso ou muito nisso que é só decidir parar? Porque às vezes a gente tem ótimos exemplos que explicam da dificuldade, da própria recaída, mas também a gente tem alguns exemplos que, ok, funcionou para aquela pessoa, que disse: "Hoje eu não ia mais e parei". Mas talvez esse seja o outlier, essa seja a pessoa que está fora da curva, porque talvez para a maior parte das pessoas não funciona assim. Uhum, O que que tu responderia para quem diz que é só querer, daí tu consegue parar? Ou, por exemplo, com uso de substância, uhum. com pornografia, vício em pornografia, bets hoje em dia, o que que tu falaria para alguém que acredita nisso, ou como que tu rebateria isso? Eu não rebateria, eu responderia, então tu tem convicção que tu tem instrumentos suficientes para conseguir, cessar esse comportamento quando tu estiver motivado para isso. Uhum. E para as pessoas que acreditam que todos esses tipos de comportamento eles são só baseados na ótica de intencionalidade, é decidir parar e parei. Tu falaria alguma coisa diferente? Deixa eu só dar um passo para trás e Uhum. voltar para essa pessoa que diz: "Eu paro quando eu quiser", né. Essa estratégia de tu devolver para ela em forma de afirmação, né, tu reformula e devolve enquanto afirmação, ela é uma estratégia para que a pessoa continue, Conversando. conversando, né. Então tu poderia usar aí reflexões simples, reflexões duplas, né, aprofundamento, né, checar evidências passadas de momentos em que essa pessoa conseguiu modificar comportamento, parâmetros objetivos que isso estaria dando certo, qual seria o momento em que, essa pessoa perceberia que que seria o momento ideal, entre aspas, para ela conseguir parar, né, já que ela consegue. Então acho que isso a partir do ponto de vista motivacional. Eu tenho um paciente especificamente, ele está agora eu nunca posto coisas de paciente no Instagram, meu Instagram ele predominantemente não tem finalidade profissional, mas ele me mandou a fichinha do 9 meses do Alcoólicos Anônimos, dos Narcóticos Anônimos, e eu pedi para ele: Posso postar?" E aí ele autorizou, né, porque foi um paciente que deu muitas voltas até conseguir, engajar no tratamento e ficar um período limpo. E esse paciente, uma vez, ele me disse assim, numa sessão com a família, ele disse, "Vocês estão achando que eu sou um caso de livro, eu não sou um caso de livro, eu sou um estudo de caso, né, comigo é diferente." E aí passou, enfim, 1 ano e tanto, 2 anos, e aí ele diz assim: hoje eu sei que eu não sou um estudo de caso, que eu sou um caso de livro, e que bom que eu sou um caso de livro, porque eu consigo, me tratar." Naquele momento, por mais que eu fizesse múltiplas, tentativas de intervenção para motivar esse paciente, ele estava super recaído na substância dele. Quer dizer, biologicamente ele não consegue chegar nesse grau de discrepância, né, de conseguir verificar esse comportamento problema. Ele não queria aquilo naquele momento, né, nesse momento ele precisava ser internado. Mas num paciente que ele está, eu sempre combino isso antes das sessões, né, Léo? Eu não atendo paciente intoxicado. "Ah, Felipe, mas tu já atendeu paciente intoxicado?" Já atendi no intuito de o paciente estar dirigindo ou ele está numa situação de risco e de, dar um tempo para baixar um pouco a poeira e acionar algum familiar para vir até o consultório buscar. Uhum, Mas do ponto de vista terapêutico, isso precisa estar muito claro para quem vai atender dependência química. Se o paciente está intoxicado, isso é quebra de contrato terapêutico, uhum, né. Hã, mas partindo do pressuposto que o paciente esteja lúcido, orientado, né, e me traga isso, eu paro quando eu quiser, eu devolveria, tá. Então, tu tem instrumentos para conseguir cessar esse comportamento quando tu desejar. E aí ele discorreria alguma coisa, né. E aí provavelmente eu seguiria na linha de: "Ok, mas qual seria o indicador de que seria esse momento? uhum. Qual o sinal de que esse momento poderia estar se aproximando?"
Ah, tal e tal e tal e tal. Ah, ok. E se a gente perguntasse para um amigo, se tu estivesse olhando isso na terceira pessoa, para um amigo que tu gosta muito, que tivesse uma situação parecida com a tua, o que que tu diria para ele, olhando de fora, né? Que são estratégias para te conseguir, de alguma forma, provocar discrepância, né? Lógico, se tu tiver um paciente pré-contemplativo, a estratégia vai ser conseguir tornar ele contemplativo, né? Eu Uhum, sempre digo que o modelo transteórico ele vai ser útil em todos os momentos do tratamento de dependência química. No paciente que ele não percebe um problema para te conseguir motivar ele para se tratar, no paciente que já está motivado para conseguir colocar isso em prática, no paciente que está colocando em prática para que ele não recaia ou que ele consiga prever. Muitas vezes os pacientes têm uma falsa ideia de que o sucesso do tratamento é eles nunca mais terem fissura, uhum. né? E eu usei essa frase ontem. O paciente estava 2 meses super estável, enfim, não, sem recaídas, vindo num processo terapêutico bom, e aí ele teve um episódio de não chegou a ser uma recaída, foi um lapso. O lapso, ele é para quem é de fora da dependência química, ele é um episódio de uso pontual da substância, mas que o paciente não volta para aquele modo de funcionamento que ele tinha lá atrás, né? Ah, mas como é que tu diferencia um lapso de uma recaída? Toda recaída, ou quase toda, ela começa num lapso, o que vai dizer isso vai ser o tempo, né? Se foi um episódio isolado ou se foi o primeiro passo de uma retomada do modo de comportamento Uhum. anterior. E aí ele disse assim: eu achei que eu não ia mais ter fissura porque eu vinha muito bem, né? E ele disse: mas tu me disse que eu teria fissura em algum momento. E aí eu brinco assim, eu digo: olha, eu tenho duas certezas na vida, a gente vai morrer, tu vai ter fissura em algum dia. O sucesso do teu processo é a gente conseguir antecipar isso, buscar estratégias e tu tá motivado para lidar com isso, né? E parece, né, Felipe, quando eu te escuto falar isso, como a relação terapêutica ela é importante e como que também trabalhar a nossa expectativa é importante. Uhum. Porque tu fala desse paciente que falava que era estudo de caso, depois foi para o livro, que ele conseguiu trazer essa fala. Eu imagino o quanto que até o processo da tua relação, de tu conseguir estar ali com ele, acompanhar ele nesse processo como um todo, foi importante e como também deve ter sido importante para ti mesmo, trabalhar expectativas que talvez tu também poderia ter, porque todo mundo cria expectativas, é natural. E como que a relação terapêutica impacta na na implementação da entrevista motivacional e também nesses tipos de casos que é o que a gente está falando aqui agora? Bem legal essa pergunta. Tem estudos lá, sobretudo da década de 80, mas estudos mais recentes também, que eles avaliam justamente a questão da relação terapêutica e eles vão dizer o seguinte, que terapeutas com estilo confrontativo, eles estão, muitos pacientes não só não se beneficiam da terapia, como tem piora no estado de saúde. Logicamente, e isso não é uma crítica, né, mas a gente está falando desse momento histórico em que a entrevista motivacional surge, de um, de um, de um cenário de saúde mental que era sobretudo psicanalítico, né? Provavelmente numa via mais ortodoxa. Logo, começa a se questionar elementos da relação terapêutica para esses pacientes, né? Como é que tu vai colocar de novo, não é que psicanálise não sirva para nada, ela serve para muitas coisas, né? E tem muitos pacientes que se beneficiam. Mas pacientes que eles estão pré-contemplativos ou que eles estão ambivalentes, essa confrontação direta e não empática não vai ser produtivo para esses pacientes. Então, esses estudos eles vão mostrar, inclusive de meta-análise, que não só não ajuda, como atrapalha. Não estou falando só da psicanálise, a gente pode ter um terapeuta cognitivo que tem uma postura mais A gente pode confrontativa. pensar, por exemplo, uma track que pode ter momentos muito confrontativos, né, com o paciente. Uhum. Sobretudo em pacientes que eventualmente convidam a gente a decidir por eles, Uhum, né? Eu tenho um paciente especificamente que ele coloca todo mundo muito nessa posição de decidir por ele. E essa é uma pauta frequente de terapia, né? Percebe como tu tá te isentando disso de novo, né? E deixando as pessoas escolherem por ti ou jogando a pauta da sessão para que eu escolha por ti. E aí, nesse cenário, a relação terapêutica ela é um elemento central na entrevista motivacional, né? A gente vai falar que a confrontação ela pode ser feita, mas ela precisa ser feita de forma empática e sem um foco prematuro, uhum. né? Um paciente em início de processo terapêutico não vai fazer uma confrontação
com ele, porque ele não vai... Voltando para as nossas bases de TCC, né? O primeiro objetivo da primeira sessão é fazer o paciente voltar na próxima. Se tu confrontar um paciente que já não quer muito estar ali, ele não volta. Então, a relação terapêutica, ela precisa ser o foco central, né? Tem estudos, inclusive, que vão trazer que mais do que a abordagem terapêutica, o estilo terapêutico e a aliança terapêutica vão estar muito relacionados ao processo de evolução do paciente em diversas condições de saúde, né? Entre elas, a dependência química. E Felipe, bom, contra dados não há tantos argumentos, mas eu acho que assim, no nível pessoal super consigo ver isso na prática clínica também, né, do impacto que a relação e estilo vão ter e como isso é importante e como ter uma clareza que, sim, diferentes intervenções elas vão ser importantes em diferentes momentos. É aquela velha história de a gente também ser estratégico no que a gente está fazendo. Mas se tu pudesse dar um conselho para os terapeutas em relação ao manejo das suas expectativas no processo clínico. Porque o que tu vem me falando aqui é muito disso, né, de também entender os teus objetivos, os objetivos do paciente, entender processos de mudança. Qual seria o teu conselho para o manejo das expectativas dos profissionais também com diferentes tipos de paciente? E até, talvez, dos pacientes com as suas expectativas. Uhum. No nível terapêutico, assim, não tenta trabalhar sozinho, né? Sobretudo falando de dependência química especificamente, né? Ou de transtornos do exagero. Não se trabalha sozinho, né? Isso está fadado muito, possivelmente, ao fracasso. Tu precisa ter um psiquiatra que tu tenha uma boa relação e que tu possa discutir o caso e que vocês possam, inclusive, combinar os papéis, né? Eu gosto da ideia do policial bom e do policial mau, né? Para como e quando as coisas vão ser abordadas. Desculpa, e de qual forma, porque isso preserva também o vínculo, e me dá uma ideia de organização do processo, né? Além de um orientador parental ou alguma coisa do gênero, ou terapeuta de família, enfim, alguém que vai poder fazer o acompanhamento dessa família. Na semana passada, uma pessoa entrou em contato comigo para atender um paciente, aí eu tentei entender o caso, que provavelmente é um alcoolista com alguns sintomas de demência, já um pouco mais velho, né? E eu expliquei tudo, né? E no final eu falei para o rapaz assim, olha, mas o primeiro ponto para mim aqui é o seguinte, eu acho que mais do que uma terapia para esse familiar teu, vocês precisam de alguém para orientar a família. Então, eu acho que antes de buscar um terapeuta para o teu familiar, eu começaria organizando a família e eu te sugiro a fulano, né? Que é, de novo, o que é que serve para quem? Eu vou pegar um paciente com sintomas de demência, alcoolista, com uma rede de apoio próximo, mais restrita, com o objetivo de curar ele da família, isso não vai acontecer. Uhum. Então, acho que essa é uma dica importante, assim, não tenta trabalhar sozinho, né? Tu precisa conseguir discutir com um psiquiatra, tu precisa conseguir trocar ideia, tu precisa entender as tuas limitações e até onde tu vai, e entender o teu papel, né? Qual é o teu objetivo com esse paciente ou nesse processo terapêutico e qual o objetivo do paciente. Isso precisa sempre estar muito claro, né? Eu acho, Léo, que uma outra coisa que eventualmente os terapeutas esquecem, que é muito importante durante o processo de sessão, é aquele beabá básico do roteiro de sessão, né? Ontem eu entrei numa sessão com um paciente e depois de um final de ano super denso, assim, e eu tentando fazer a ponte, não só com a última sessão, mas com as últimas duas, e ele tangenciando, enfim. E eu disse, tá, olha só, eu estou tentando fazer a ponte com as sessões anteriores, porque eu acho que tem coisas muito importantes aqui para a gente abordar, mas eu estou percebendo que tu está muito angustiada em função do elemento X. Uhum. Tu quer priorizar isso agora e a gente volta nisso depois? Sim, ok, então depois a gente volta nisso. Mas essa organização, né, de organizar a agenda, de fazer a ponte com a sessão anterior, de dar o feedback, de pedir o feedback, né, de tempos em tempos, tu retomar o objetivo terapêutico, entender como é que o paciente está vendo o processo, eu acho que é muito importante, né? Tem muitos terapeutas que eles acabam tendo medo de pedir o feedback para o paciente por medo do que eles vão ouvir. Não sei se tu percebe isso também. Percebo. E daí tem algumas questões. A primeira é se tu tá com esse medo, o que que isso tá te dizer? O que que isso realmente Exato. diz? E o segundo,
Existem conversas difíceis que precisam ocorrer para que a gente possa fazer direcionamento sobre o que é realmente importante. Eu lembro de um caso, assim, que o paciente tinha muita dificuldade, odiava quando perguntavam o feedback no final da sessão. Ah, por que que eu tenho que dar o feedback? Porque até o ponto. E óbvio que daí entra um processo de psicoeducação, de poder explicar por que Uhum. que isso é importante. Mas, para além disso, até de por que que é difícil dar um feedback? Como é que seria para ti me dar um feedback que não foi bom? E às vezes poder estar aberto a receber uma negativa. é, a negativa talvez não seja tão importante, mas é como tu vai lidar com essa negativa. Uhum. E poder mostrar para o paciente, muitas vezes, que a relação ela não quebra se tu me dá um feedback ruim. Pelo Exato. contrário, a gente pode crescer a partir disso. Que daí entra até, tem várias formas de a gente ver isso, mas até um movimento mais antifrágil, né? Aquela lógica bem econômica do Nassim Taleb, que tipo, tem um momento difícil, eu cresço a partir do momento difícil. Uhum. E a relação terapêutica ela Isso pode fala da crescer assim. relação terapêutica. Uhum. Eu sempre falo na primeira sessão, eu tenho 2 regras. Tu não pode me mentir e tu não pode tentar se matar, né. Mas a gente pode falar sobre desejo de morte, né, a gente precisa falar sobre desejo de morte ou pensamento de morte, e tu não precisa me falar tudo que tu tem o direito de dizer: "Eu não quero falar sobre isso". Geralmente eu respeito, Uhum. né, em situações em que existe algum risco eu obviamente não vou respeitar isso, mas, geralmente eu respeito. E a outra coisa é, tu precisa se sentir confortável comigo, inclusive para dizer o que te deixa desconfortável. Uma coisa que eu falo muito para os pacientes, eu digo assim, mentir em terapia é muito mais comum do que a gente gosta de admitir, tá? É muito comum, isso acontece, porque as pessoas mentem. Às vezes Hum, a gente suaviza um pouquinho aqui, até porque, de novo, até o próprio efeito Hawthorne, que a gente sabe que é: "Ah, eu estou sendo avaliado, eu vou agir diferente porque eu sei que eu estou sendo avaliado". uhum, E isso implica na terapia. Mas eu sempre gosto de dar ênfase e falar para o paciente: "Ó, eu entendo que isso pode acontecer, entendo que tu possa querer me deixar feliz, sobre o que tu tá fazendo, sobre o que está acontecendo, tu pode querer não entrar em alguns assuntos, mas eu só quero te lembrar que a terapia ela é tua, e eu só posso trabalhar com o que tu tá me trazendo". uhum, Então, se tu tá me trazendo coisas que tu tá, talvez, de alguma maneira diminuindo, primeiro que eu vou respeitar, e eu não vou saber, mas isso provavelmente vai impactar na qualidade das tuas sessões. uhum. Então, se a gente puder jogar aberto, tu pode ter certeza que eu vou jogar aberto contigo. Isso também define os papéis, Uhum. né, de até onde a gente consegue ir, sair daquela coisa mágica de, eu vou descobrir eu sempre digo isso para os pacientes, não parte do pressuposto que eu vou descobrir alguma coisa a respeito de ti que tu não sabe que vai mudar toda a tua vida. Não é assim que funciona. Né, é um processo de construção de uma da arquitetura de como funciona a tua cognição, né, e para isso tu precisa conseguir trazer os elementos, inclusive aqueles que são, mais difíceis para te falar. Até porque, vamos lá, né? No final das contas, existem preconcepções sobre o processo de psicoterapia que eles, às vezes, são muito prejudiciais para nós como profissionais e principalmente para o paciente. Primeiro é que a terapia vai mudar a vida da pessoa, assim, no momento eureka. Uhum, Existem momentos eureka na terapia? Existem. São tão frequentes quanto, por exemplo, séries na televisão, rede social faz parecer? Não. Mas é muito mais sobre o que a gente está fazendo todo dia do que o momento eureka. O momento eureka é importante? É. Mas é sobre a constância do que a gente está fazendo e esse trabalho, que vai ocorrendo durante todos esses meses, às vezes alguns anos, de psicoterapia. E quando a gente consegue aceitar isso, a gente também consegue entender o que a terapia realmente é, né? Que é esse processo de reavaliação, de repensamento, né. O Adam Grant, ele tem um livro, né, Pense de Novo, não sei se tu já leu. não li. É bem legal e ele vai falar sobre esse processo de repensar. E às vezes a gente está tão preso nas nossas crenças, terapeutas, pacientes, pessoas. Terapia às vezes é isso, é poder repensar e agir diferente, né, que daí vai até para as premissas e para os axiomas da TCC, né, que muitas vezes falam, né, sobre que o conteúdo cognitivo ele pode ser mudado
por questões comportamentais, cognitivas, emocionais e assim por diante, né. Tu falou do momento eureka, é muito bacana pra gente enquanto terapeuta, é lindo quando isso acontece, né. Quando o paciente traz aquela: "Nossa, aquela sessão foi uma virada de chave". Eu nunca tinha pensado nisso. O paciente: "Eu nunca tinha pensado nisso", é aquela coisa: A "Nossa, gente é já falou bom". tanto, mas até a gente já falou tanto sobre isso de diversas formas, mas que foi o quadro que ele pendurou na parede, né. A gente começou toda a reforma, e aí é o quadro pendurado. Umas semanas atrás, um paciente disse: "Ah, aquela sessão X foi uma mudança de chave, porque eu me dei conta das distorções cognitivas". Distorção cogni é um paciente em terapia, sei lá, há 2 anos, com super inteligente, enfim, mas é todo um processo para o paciente conseguir trazer isso para o dia a dia e dizer assim: "Não, eu estou me dando conta que essa distorção cognitiva ela vem, que essa catastrofização ela vem, que essa desqualificação do positivo vem, e eu estou conseguindo lidar com isso". Isso é lindo, né, mas é um passe é todo um processo, não é toda a sessão que vai ser bombástica. E daí a gente volta para a questão da expectativa, porque o que que eu falo para o paciente em relação também às expectativas? É que emoções ruins, elas vão fazer parte da tua vida, Uhum, momentos difíceis fazem parte da vida. A gente não controla nem de verdade os nossos pensamentos. E vão ter dias que a gente vai talvez cair um pouquinho em padrões antigos que a gente tá querendo mudar. A questão é o que que a gente vai fazer a partir disso depois. E uhum. entender que a vida também é feita disso, mas isso não quer dizer que um dia ruim, uma noite ruim, é uma vida ruim. A vida pode ser diferente, né. Então eu gosto muito da gente poder trabalhar que altos e baixos, eles também fazem parte da vida, né. Eu vi esses tempos no Instagram, não me lembro onde é que foi, acho que era aquelas entrevistas só com era tipo uma mesa redonda só com, atores que estavam concorrendo ao Oscar de melhor ator, tipo, Tom Hanks aqui, o Adam Driver, o Matt Damon, daí tu fica assim: "Massa, né". E daí um dos atores estava falando sobre o melhor conselho que ele tinha recebido da terapeuta dele, porque ele falou pra ela: "Eu só queria que as coisas fossem estáveis, retas, eu não queria mais esses altos e baixos". E daí ela olha pra ele e diz: "Se a gente está olhando um eletrocardiograma, o que que acontece quando tá reto, o flatline, né? Que a pessoa morreu, Vai. teve uma parada cardíaca. Os altos e baixos, eles fazem parte. Talvez o que a gente vai querer é diminuir a amplitude". Uhum. Eu acho que é isso que a gente também vê com os pacientes, é de poder ajudar a trabalhar essa amplitude, para que os baixos não sejam tão baixos. E que por mais que tenham altos e altos muito legais, entender que vai voltar para um lugar onde é mais estável e que talvez essa estabilidade também está relacionada com os objetivos e, ultimamente, talvez até com uma felicidade, que é o que o paciente pode estar buscando. Que não é o melhor objetivo terapêutico do mundo, porque fica meio amplo, mas, no final das contas, a gente quer ser feliz também, né? Eu adorei o exemplo. E acho que isso cabe muito dentro da perspectiva de dependência química, né, de buscar essa constância, porque é exatamente isso que os pacientes se deparam, né. Eu tenho uma ansiedade, vamos, se a gente voltar para uma perspectiva bem comportamental, a gente vai perceber que, sobretudo, o início do consumo da droga, ele é modulado por um sistema de reforçamento positivo, mas na medida em que tu desenvolve tolerância, fissura e abstinência, não é que deixa de ocorrer um reforçamento positivo, mas ele é predominantemente reforçamento negativo, né. Ou seja, aquele comportamento serve para alguma coisa, ele serve para tirar aquela disforia, né. Eu falo que os 20 cigarros dentro de um maço, eles não estão ali por acaso, né, e isso são vozes da minha cabeça, eu nunca li em lugar nenhum. Mas eu acho muito curioso, pensando na ação biológica do tabaco, né, no tempo de ação e na queda dopaminérgica, é para te fumar, durante o período em que tu está acordado, um cigarro mais ou menos cada 40 minutos. Me parece que o objetivo ele é esse, né, de alguma forma. E aí a pessoa acha que ela está lidando com uma ansiedade que até existe, mas ela está lidando com a abstinência do cigarro anterior, né. Isso se aplica para diversas outras substâncias.
Então, essa busca de deixar as coisas retas, ela é absolutamente sedutora para pacientes que usam substâncias, né? Vamos pensar num paciente que ele tem uma recaída, e aí eu brinco, né, que a Eva é a pior mulher do mundo, que é o efeito de violação da abstinência, Uhum. né? Ela é muito perigosa, porque quando a pessoa viola a abstinência, ela tem duas saídas. Ou ela segue utilizando para lidar com a disforia e com a culpa e com todos os sintomas biológicos, porque a dependência química ela tem todo um aparato biológico, né? No caso do álcool, no caso de opioides e opiáceos, sobretudo, eu nunca vi ninguém morrer em função de falta de cocaína, mas já vi pessoas morrerem em função de falta de álcool, né? É muito, a abstinência do álcool ela é muito física, né? O tremor, que a pessoa toma um martelinho para firmar o pulso, ele não é mito, isso de fato existe. Se a pessoa não beber, muitas vezes ela entra em estado de, dependendo do SIVA, o SIVA, para quem não sabe, é uma escala para avaliar os sintomas de abstinência, né? E com SIVA elevado, o tratamento ele é hospitalar, né? Se tu não tiver onde internar, possivelmente o profissional vai mandar a pessoa voltar para casa e continuar bebendo como ela bebe. Porque se ela parar, ela pode ir a óbito. Então, os pacientes muitas vezes estão buscando, né, muitas ou todas as vezes, trazer isso para uma perspectiva reta. Só que isso coloca eles dentro de um ciclo, né, em que eu uso a substância, manejo o sintoma de abstinência, os sintomas, o efeito passa, eu caio, né, e aí eu preciso de mais substância e eu fico nesse ciclo em que uma coisa vai compensando a outra. E a retirada disso é um processo que ele é muito doloroso, né, Léo? E aí que as pessoas dizem, não, eu paro quando eu quiser. De fato, já vi várias pessoas que chegaram num determinado momento e disseram que não iriam mais usar e não usaram. É a regra? Não é. Porque os sintomas de abstinência, eles são uma barriga roncando, tu não tem controle sobre eles. No caso da cocaína, enfim, vai ser né, da própria maconha, vão ser sintomas que eles são mais psicológicos, mas no caso do álcool, dos opioides, né, dos opiáceos, eles vão ser muito, muito físicos, tem todo um aparato que precisa ser trabalhado ali. Isso também é uma forma de ajudar a pessoa, psicoeducar essa pessoa que diz eu paro quando eu quiser, Uhum. né? Que eu sempre provoco assim, ok, vamos. Umas semanas atrás teve um paciente que disse eu vou parar com a maconha amanhã, né? A minha reação interna foi dar um pulo da cadeira. Isso não tem como dar certo. Tá bem, vamos pensar a última vez que tu fez uma parada, como é que foi? Ah, assim, assim, assim. Tá, tu lembra de tal e tal sintoma? Não lembro. Mas aconteceu, né? Voltei no caderninho, ó, aconteceu isso, isso e isso. O que que aconteceu? A gente planejou a parada para algumas semanas depois de construir um aparato, né? De, tá, como é que eu vou lidar com essa parada? E parece que uma das coisas que acaba virando fundamental é a forma que tu reage tanto ao paciente trazer, por exemplo, eu quero parar, porque talvez vou parar agora, daí talvez o Tu tá terapeuta louco? ou fica super animado também, né, tanto para um extremo quanto o outro, e quando o paciente talvez tenha um lapso de como que eu estou abordando o lapso? Porque talvez o ímpeto tão duro do terapeuta ou até aquela coisa de a gente precisa enfatizar, a gente precisa trabalhar, mas também não desmerecendo o que aconteceu. E parece que então, essa postura mais comedida e mais investigativa e avaliativa, ela precisa ser o trem que conduz, o fio condutor disso tudo, porque senão tu pode ser pego nas tuas emoções, nas tuas Claro, claro, isso é expectativas. muito fácil. Uhum, Entrar no viés de correção é muito fácil. uhum. Teve um paciente um tempo atrás que ele mandou uma mensagem, tipo, um sábado de noite. Tô fissurado. O que que eu faço? Bom, onde é que tu tá? Com quem tu tá? E tal, tal, tal. O que que tu pensou em fazer? Ah, ok. O que que tu acha? Eu disse, bom, tu tem a tua medicação, né? O que que tu acha de tu tomar ela agora, então, e esperar uma hora para essa é a combinação, Uhum. né, do paciente minha e do psiquiatra. Eu acho que é uma boa ideia, mas eu não vou fazer isso. Mas eu chamei um amigo para ficar aqui comigo, enfim, é uma pessoa que não usa e tudo mais. O que aconteceu? O paciente acabou recaindo, tendo um lapso naquele dia. Mas o principal ponto disso tudo para mim não foi o lapso ou a recaída. Foi o ponto de ele conseguir entender o que estava acontecendo no momento e pedir ajuda.
Uhum. né? O que eu entendi e a gente trabalhou isso posteriormente foi, tá bem, a recaída ou lapso não foi legal, ferrou os próximos dias, mas o paciente conseguir se dar conta do que estava acontecendo, pensar que ele precisava fazer alguma coisa, de um paciente que é grave, que tem um comportamento muito impulsivo, para mim é a cereja do bolo, né? Porque a recaída, dentro da perspectiva, né, da entrevista motivacional, ela não é o fim do tratamento, ela é uma oportunidade de tu conseguir identificar tanto o estágio motivacional do paciente, quanto as estratégias que o terapeuta está utilizando, né? Mas também o que deu errado, Uhum. né? Porque a recaída, ela geralmente começa antes do uso, ela começa com uma série de comportamentos que são uh, aquelas decisões aparentemente irrelevantes. E tão importante também a gente dar ênfase para o que tem funcionado e mostrar também essa evolução, porque acho que a invalidação de todo um processo por um dia ruim é muito comum, né. Claro, Então, poder fazer isso e isso vale para qualquer paciente, eu não digo nem só para uso de substância, transtornos alimentares ou esses transtornos que a gente pensa, onde a entrevista motivacional ela vai ser, tipo, muito, muito importante, vai ter um papel crucial, mas eu digo até para outros pacientes que por exemplo, estou numa depressão, estou fazendo uma ativação comportamental, eu não consegui seguir o meu cronograma de ativação, mas olha o que tu tem conseguido fazer em exato, relação ao que tu já não tinha exato. feito. Então, e eu acho que é importante a gente também o que a gente está falando aqui, talvez alguma pessoa desavisada pode pensar: "Nossa, que visão derrotista, que visão de que as coisas não vão dar certo". Eu advogo de uma outra maneira. Eu acho que é avaliar o processo pelo que ele é, e não ter uma visão irreal, idealista de que as coisas são lineares, porque, vamos lá, que processo terapêutico é realmente 100% linear? Nunca vi. Me apresentem, porque quero conhecer, né. É possível que ele aconteça a priori nas primeiras sessões, se for um paciente com transtorno de personalidade dependente, ou um border Mas aí tá até mas falando que tá falando da patologia, né. exatamente. Esse é o ponto. Quando as coisas elas estão muito dentro de uma coisa ideal, alguma outra coisa, algum outro elemento pode estar Até porque enviesando, quando a né? gente fala, por exemplo, um transtorno de pânico, pô, é um tratamento que a gente sabe que se a gente fizer certinho vai funcionar muito bem. Mas até tu chegar nas exposições do jeito que vai Exato, funcionar, é punk, é duro, toque. As pessoas: "Ah, é exposição e prevenção de resposta e trabalhar com as crianças". As coisas não são tão simples quanto está no livro, né. O livro ele simplifica para ser didático, então a vida real ela é mais complexa que isso. Mas é entender que o processo dentro do processo, isso faz parte, e como a gente lida com isso é fundamental para ter melhora. e acho que tem uma questão cultural também, né, Léo? Pergunta para ti agora, tu já teve algum paciente que saiu das sessões pensando assim: "Esse paciente poderia ser um caso, poderia estar no livro da Judith como um estudo de caso, porque ele está perfeitamente, Já, mas faz tempo. paciente brasileiro?" Sim, mas extremamente com um funcionamento muito rígido e focado, tipo, tenho esse chegou já com diagnóstico mais focado, tenho esse transtorno, preciso trabalhar isso. Mas assim, entre tantos, 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 e óbvio que as coisas não foram assim no decorrer do tempo, né, mas no início foi, muito no início foi. Você também falava da patologia que estava ali associada, né. Porque eu acho que quando a gente lê também os casos de livro, a gente tenta importar para a realidade brasileira, é diferente. Eu tive um caso em todos esses anos de paciente que ele poderia ter saído, poderia ser a Sally, Todo mundo tem problemas com a Sally, né. mas Pra que quem era não sabe, só a gente só explicando, a Sally tá na segunda edição do livro Teoria e Prática, da Judith Beck. E todo mundo, quando lia esse livro e ia fazer os estágios, não conseguia fazer o exemplo da mesma maneira e ficava muito frustrado, porque a Sally era uma paciente boa demais. como assim funciona tão bem aqui, parece tão simples e o meu paciente não responde dessa forma, né? A única vez que eu atendi um paciente que parece que poderia ser algo semelhante a Sally foi um paciente que não era brasileiro, que era americano. Uhum. Então, acho que tem uma questão cultural também.
E aí, quando a gente traz para o uso de substâncias, também tem uma outra coisa que a gente precisa considerar, que é assim, a política de saúde mental do Brasil ela é de 2001, né? A Lei 10.216 é de 2001, quer dizer, são um pouquinho mais de 20 anos. A política de dependência química ela é mais, né, mais recente ainda, eu não lembro agora se ela é de 2003, 2005, não lembro exatamente o ano, mas os CAPSA deles começam a ser implementados em 2009 ou 2011, alguma coisa por aí. Quer dizer, a gente tem uma política de saúde mental no Brasil pautada no atendimento ambulatorial que ela tem menos de 20 anos, Uhum. né? Quem é que tratava a dependência química até meados de 1990, 2000? Instituições religiosas, né? E isso não é uma crítica, eu acho que para os pacientes que têm viés religioso, alcoólicos anônimos, narcóticos anônimos são super Um úteis, coping pode ser funcionam muito positivo, né? muito. Tem o Smart Recovery agora que parte de pressupostos mais ou menos semelhantes, mas sem a questão mais religiosa, né, que os pacientes se beneficiam muito, mas a gente está falando de uma construção ou de uma desconstrução paradigmática de muitos anos, né, somando a uma política higienista de quem é que ia para os hospitais psiquiátricos lá atrás? Era prostituta, era travesti, era morador de rua, era alcoolista, era esquizofrênico. Tem toda aquela via da higiene social, né? Não necessariamente, não apenas pessoas com transtornos mentais, mas pessoas que incomodavam a sociedade. Eu acho que isso, de alguma forma, né, adentra no setting terapêutico, da forma como as famílias e a sociedade veem esses pacientes por aquela via de uso de substâncias como um desvio de caráter, né, como um erro de caráter, como algo que precisa ser consertado e como algo que depende só da vontade da pessoa, né? E não é assim. Obviamente que a motivação e como a gente já falou, muitas pessoas, elas, ou algumas pessoas, elas mudam o comportamento a partir de um evento X. Nascimento do filho, enfim. Um paciente, uns anos atrás, ele conseguiu parar de fumar maconha durante todo o processo de preparação da gestação da esposa. Depois que os filhos nasceram, ele voltou a usar e progrediu, Uhum. né? Teve uma motivação que ele conseguiu dar conta por algum tempo. Então, eu acho que isso também é um ponto importante, assim, nessa essa própria ojeriza que eventualmente se tem das internações, não só de dependência química, mas em saúde mental, como se fosse um castigo pro paciente. E fala muito desse histórico, né? Acho que é aquela velha história. Eu eliminar o histórico, a história, os aprendizados culturais e tudo mais que a gente tem, na verdade, eu estou desconsiderando parte importante da construção desse paciente, do que ele pensa sobre muitas questões. A gente sabe que muitas vezes nós, como terapeutas, avaliamos muito mal, por exemplo, aspectos religiosos, espirituais, entre outras questões, questões financeiras, questões sexuais, e todos esses aspectos, não só de orientação, mas até, por exemplo, de comportamentos sexuais mesmo. Uhum. E como que isso, na verdade, fala às vezes do que a gente aprendeu e, na verdade, replica muitas vezes o que esse paciente também escutou a vida inteira. Eu acho que a gente tem, há poucos anos, um movimento muito legal de normalizar mais a psicoterapia e tratamentos psiquiátricos. Ao mesmo tempo, eu acho que a gente precisa entender o que que realmente é isso e não não banalizar, né. Eu acho que porque às vezes essa banalização de que: "Ah, todo mundo faz terapia". Não, calma, que terapia? O que que a gente está falando aqui? E entender que patologias, né, mentais e comportamentais, como, por exemplo, o uso de substâncias, a gente precisa entender que isso é um problema muito grande de saúde pública, que carrega aí muitas coisas que, por melhor que sejam políticas que sejam implementadas, demora tempo, tem questões de atravessamentos muito Uhum. maiores que uma minimização, na verdade, é um baita detrimento a tudo isso que está sendo feito ou busca ser feito, né. É algo realmente muito complexo. 5% das mortes no mundo, elas são associadas ao álcool. 5% é muita coisa, É muita gente. né? Se a gente pegar tem um documento do OMS de 2018 que ele propõe as frações atribuíveis ao álcool, que é uma proporção de determinadas patologias ou agravos à saúde
que seriam decorrentes do uso de álcool. Então, é 3% para HIV, né, que alguns outros estudos até vão questionar isso e jogar para cima. 37%, se não me falha a memória, de acidente de trânsito. Eu não tenho certeza desse número. Tá É, direcionalmente correto, né? Talvez não ah, o número exato, mas direcionalmente correto. mas um percentual ali de alguns tipos de câncer, enfim. Então, assim, é uma coisa que atravessa muito, e o álcool, por exemplo, é a única substância que tu precisa dar explicação por que que tu não usa, né? Por que que tu não está bebendo. Então, existe também uma questão cultural aí, inclusive de poder se tratar isso na atenção básica, né? Quando essas pessoas, enfim, que não têm eventualmente acesso a uma terapia, né, e vão no seu postinho de saúde para tratar hipertensão, por exemplo, como é que isso está sendo abordado. E aí a entrevista motivacional ela tem um potencial muito interessante de conseguir chegar nessas pessoas, né, que eventualmente de prevenir desfechos para que elas não precisem recorrer ao sistema especializado, né. Tem formas interessantes a gente mapear isso. Tem o CAGE, que é um instrumento de 4 perguntas que ele vai perguntar se como é que é o teu consumo de álcool, se alguém já se, ou de outra droga, se alguém já se preocupou com isso, se tu já tentou parar, enfim, que são algumas perguntas-chave para saber se tu precisa investigar mais a fundo, né? Logicamente, isso na prática é muito mais complicado. Tu vai pensar numa consulta de 20 minutos, como é que além de todas as demandas tu vai investigar álcool? Mas um elemento que a gente pode usar de parâmetro é a questão do rastreamento para o câncer de mama, né? A partir do momento que isso passa a ser rastreado e focar na prevenção e no diagnóstico precoce, a gente teve melhora do diagnóstico e, consequentemente, dos desfechos. E entra numa questão, pode ser difícil, pode ser complexo, mas isso não quer dizer que não precisa ou não deveria ser feito, né? Não deveria ser implementado de alguma maneira. Quando tu estava falando sobre a questão do álcool, eu me lembrei de uma entrevista do Tom Holland. Não sei se tu chegou a ver. Tom Holland, para quem não sabe, é o Homem-Aranha, né? O novo Homem-Aranha da Marvel, o ator de Hollywood, e ele foi fazer um período de o Dry January, né? Que seria o janeiro seco, seria para ele ficar sem álcool. E Uhum, ele foi percebendo e ele achou muito estranho, porque ele nunca tinha se visto como uma pessoa com um problema com questões com bebida alcoólica. E ele fala e ele olha, e eu não estava me sentindo bem, eu estava me sentindo estranho, eu me senti mal e eu pude perceber que aquilo na verdade era um problema, que eu não via como um problema, e que, ok, foi um movimento meio, cultural ali do mês, mas como isso também tem impactos, porque quantos lógico. comportamentos a gente normaliza, a gente não olha e talvez precisam ser olhados também. E daí vem essas questões de avaliação e de questionamento também. De uma pessoa que estava pré-contemplativa, eu não tenho nenhum problema com isso, e aí se cria uma discrepância, E perfeito. daí ele começou a trabalhar na sobriedade dele, então ele tá sóbrio no sentido de e se absteve completamente do álcool, tanto que ele criou, porque para ele a questão da cerveja, do gosto era importante, ele criou uma marca de cerveja sem álcool para ele poder beber e se sentir seguro. Uhum. Então assim, também a gente pode pensar em várias outras questões a partir disso também, de como isso pode ser gatilho. Eu estava pensando nisso, eu tenho uma relação Ah, é de ambivalência com a cerveja sem é, eu acho álcool, que é complexo, mas ao mas é mesmo uma tempo redução de danos. e ao mesmo tempo da gente pensar assim, como tem aspectos que são sociais que a gente não pode diminuir, porque daqui a pouco é o happy hour da empresa, todo mundo vai, Exato. e para mim é muito importante. Como que a gente pode achar talvez um caminho ali que seja suficientemente bom. Eu me lembro também de um outro influencer que estava falando sobre álcool, e ele falando como estava sendo prejudicial para ele, o que que ele fez, assim, porque as pessoas e ele tinha que se justificar muitas vezes por que que ele não estava bebendo. E daí ele falou que ele começou a ir nessas festas e tudo mais, ele ia no bar, ele pedia um copo, como se fosse o copo de gin, mas ele pedia assim: "Me bota água com gás e um limão e Uhum. gelo", só isso. E daí as pessoas não questionavam mais ele, porque a questão social era muito difícil para ele lidar. Daí a gente vê talvez um foco terapêutico importante. Mas Precisa se desenvolver a pessoa precisa desenvolver uma narrativa, né, e uma estratégia. exato, mas
que legal que já houve uma estratégia para poder mitigar um prejuízo importante. Felipe, a gente está chegando aqui no final do nosso podcast. Acho que a gente poderia ficar aqui horas e horas e horas. Acho que, como tu pode perceber, o assunto ele vai fluindo e a gente vai da entrevista motivacional, fala para transtorno por substância, a gente poderia entrar em vários outros aspectos, mas então assim, o convite já está feito aí para mais um papo, a gente falar sobre outras questões comportamentais de adições. Acho que ia ser muito legal da gente falar sobre isso, transtornos do exagero. Ah, já vou propor, Léo. Vamos. A gente está escrevendo um artigo agora sobre as bets. Vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre isso. Eu fiz até uma aula junto com a Renata Brasil esses tempos aqui. Maravilhosa. Então vamos fazer isso, vamos marcar. Aqui o pessoal já está anotando ali para a gente entrar em contato e marcar isso logo, logo, porque acho que é muito importante. Acho que fala, na verdade, do movimento social do nosso país muito importante. Até, por exemplo, o maior patrocinador do Campeonato Brasileiro é uma Bet, então a gente precisa pensar nessas questões. Mas assim, Felipe, eu faço uma pergunta para todos os meus entrevistados aqui no podcast, que ela não tem nenhum cunho teórico, mas ela fala, na verdade, de trajetória. Se o Felipe, criança ou adolescente, estivesse assistindo o podcast agora, o que tu falaria para ele? Meu Deus, que pergunta difícil. Se o Felipe criança tivesse assistindo o podcast agora, eu acho que ele estaria pensando nas motivações dele, das coisas que faziam sentido para ele naquele momento. O que será que estava motivando o Felipe criança e o que ele não estava enxergando? Peraí, me repete a pergunta, fiquei reflexivo Não, aqui. não, Virou uma claro. sessão de terapia. É aquela coisa, aquela bola curva, né? Não tá esperando e vem a pergunta, mas o que tu falaria pro Felipe criança ou adolescente se ele estivesse assistindo o podcast agora? Eu acho que eu abraçaria o Felipe e eu diria que o que estava angustiando ele naquele momento vai passar, Uhum. né? Eu não tenho nenhuma saudade da adolescência, eu não sei se tu tem. Acho que é Eu acho que é um momento muito complicado na vida de muito muita gente. complexo. Mesmo que não tenham grandes eventos, acho que é uma fase muito, muito complexa. Mas eu não sei se eu falaria alguma coisa pro Felipe criança. Eu acho que eu abraçaria ele, eu acho que eu pegaria na mão dele e diria, olha só, eu tô aqui contigo, né? Tu é amado, tu tem valor, tu pode contar comigo. E as coisas que estão te angustiando hoje, elas são passageiras, né? E daqui a alguns anos, ou daqui a algumas semanas, ou daqui a alguns meses, elas não vão fazer mais sentido. E eu acho que ele se sentiria seguro, acho que ele se sentiria Que legal, que legal. amado, querido e amparado. Que legal, Felipe. Acho que é importante a gente às vezes parar e pensar nisso, né? Esses dias eu estava escutando um podcast e, e o podcaster falou uma coisa que eu achei muito bonita, assim, né? O cara nada a ver com psicologia, um cara que entrevista várias pessoas. Esses tempos ele falou assim, eu tava refletindo e ele falou, eu acho que eu seria um bom modelo para eu criança hoje. Eu me senti tão, e ele falou, me senti tão orgulhoso quando eu consegui pensar nisso. E eu acho que às vezes a gente olhar para esses processos são legais até para ver a nossa trajetória de uma forma ou de outra. Felipe, onde é que as pessoas podem te encontrar, saber mais do teu trabalho? Qual que é o teu agora para onde é que o pessoal pode te encontrar para conhecer ainda mais do teu trabalho? Tu falou de vários capítulos, artigos e tudo mais. Eu tenho uma produção bacana, assim, até em português, para quem for estiver estudando entrevista motivacional, pode me encaminhar e-mail, tem o meu site, felipeornel.com.br, meu Instagram, Felipe Ornel. As pessoas podem me adicionar e me perguntar ali que eu sempre vou enviar materiais, enfim, e compartilhar. Até porque eu acho que a gente tem também ou eu me sinto, pelo menos, numa postura, assim, de saúde pública, de devolver um pouquinho, assim. Então, sempre que eu puder ajudar, ou pessoas que estão em formação, ou prefeituras que estão desenvolvendo projetos, ou instituições, sempre na medida do possível, vou me dispor para isso, na medida em que a agenda colaborar, né? Porque eu acho que é uma forma também da gente ampliar o assunto e conseguir chamar atenção tanto para a complexidade quanto para trazer formas mesmo de conseguir auxiliar, né, Léo? Muitas vezes existe uma boa intenção, como a gente falou no começo da conversa, mas que ela é deslocada de uma estratégia funcional para isso, né? Que legal, que legal. E Felipe, teus contatos aí a gente vai botar aqui na descrição do vídeo. Eu quero te agradecer muito, acho que a conversa foi incrível, acho que foi para vários caminhos
que eu acho que nem eu imaginava que a nossa conversa ia aí nesse primeiro momento, mas com certeza vamos fazer esse aí das bets, porque eu acho que tá mais que na hora da gente falar sobre bets também. Te agradeço e agradeço a vocês por terem assistido, escutado mais um episódio do Lendo Mentes. Comentem aqui o que vocês mais gostaram do episódio com o Felipe. E agora eu já convidei ele. Vocês nem precisam comentar tanto para ele vir no próximo, porque eu já convidei. Mas assim, comentem o que vocês querem saber sobre as bets. Tá bom? Pessoal, muito obrigado, um grande abraço e até o próximo episódio.